Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Minha nossa, Cacau, por que você levou tanto tempo para postar os vídeos sobre os episódios 9 e 10, os episódios 11 e 12? É que assim, gente, digamos que me aconteceu aquele negócio que me acontece todo ano, que quando chega na semana do Natal e do Ano Novo, eu simplesmente fico deprimida e sem motivação nenhuma para fazer as coisas que eu quero fazer. Então eu não estava conseguindo escrever o roteiro, nem gravar o áudio do vídeo e nem desenhar, que era algo que eu também tinha intenção de fazer. Na verdade, eu ainda tô com um pouquinho de falta de motivação, mas eu vou tentar. E como resultado, eu apenas consegui postar os vídeos agora. Fazer o quê? Mas agora eu já estou melhor, eu acho. Então, eu desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo atrasado para vocês. Me contem aí nos comentários qual foi o presente que vocês receberam esse ano. O meu presente menos favorito é definitivamente esse calor do caralho. Então, sem muita enrolação, vamos direto para o assunto, porque eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo. Começando pelo episódio 9. Gente, eu já vou avisando vocês que o episódio 9, a princípio, foi muito bem elogiado por causa da animação dele, que, na minha opinião, está tão boa quanto a do episódio 8. Mas o que o pessoal mais criticou do episódio 9 foi o enredo dele, e a explicação do porquê isso aconteceu é uma explicação bem grandinha. Tipo, para eu explicar isso tintim por tintim pra vocês conseguirem entender o porquê que o pessoal tava criticando tanto, eu vou ter que comparar muita coisa do anime com o mangá. O episódio começa logo depois do Isamu e do Agama fugirem do robozão. E os dois estão correndo nesse corredor em 3D aqui, que honestamente não me incomodou muito, por incrível que pareça, mas eu tenho certeza que teve gente que se incomodou bastante com isso daqui. Mas sei lá, eu até que achei bonito, mesmo sendo um cenário em 3D que obviamente está escrachado, que é um 3D, que é um CGI, mas enfim, não, eu pelo menos não achei tão horrível, tão desprezível. Enquanto os dois corriam, eles se deparam com o corpo supostamente falecido do Phoenix Man. E daí o Agama conta que o Phoenix Man se parece com um pássaro lá, que é um personagem do programa de TV, tipo Garibaldo mesmo. E daí ele conta que esse personagem desvive em todos os episódios e depois aparece vivo de novo como se nada tivesse acontecido. Vocês entenderam o que significa, né? Né? Vocês entenderam o que significa? E enquanto o Isamu se questionava com será? O Phoenix Man ressuscita para a surpresa de 0 pessoas e agora ele está muito mais forte. O Isamu tenta enfrentar o Phoenix Man usando a mesma estratégia que ele usou antes, mas ele não consegue justamente porque o Phoenix Man está mais forte. Sem muita escolha, o Isamu decide tentar usar um robozão armadura que ele tem, que inclusive o design é muito foda. Um mecha. O Murata é muito bom em desenhar mecha. Na verdade, ele é muito bom em desenhar muitas coisas. Enfim, o design de mecha dele é muito bom. Durante uma perseguição, o Phoenix Man primeiro se transforma em um falcão e depois ele se transforma em um falcão de fogo. E o Isamu não consegue derrotar o Phoenix Man de jeito nenhum, porque mesmo desvivendo ele de novo e de novo e de novo e de novo e de novo, o cara ressuscita. E com isso, os dois vão parar lá na cachoeira que o Flash estava lutando com os outros 2 ninjas. Lembre-se desse detalhe, é a mesma cachoeira. Então, o Phoenix Man se transforma em uma águia brilhante e com isso ele decide mostrar para o Isamu um dos poderes mais roubados que ele tem, um dos, que nada mais é do que ressuscitar os falecidos. E vocês se lembram quem foi que desviveu aqui nessa cachoeira, né? A cena mostra... Meu Deus, ai, eu chutei a cadeira. A cena mostra o Phoenix Man ressuscitando o povo subterrâneo. Vocês lembram deles? Que eles apareceram lá na primeira temporada, que o Saitama tava lutando contra eles em um sonho, mas daí ele acorda e na vida real mostra que o povo subterrâneo, na verdade, são pequenininhos e depois dessa cena, por algum motivo, todos eles entraram em extinção, né? Por algum motivo. O Phoenix Man captura o Agama de novo e tenta fugir com ele, mas alguns dos robozinhos do Isamu conseguem resgatar o Agama de novo e o Isamu ataca um Kamehameha no Phoenix Man e manda ele para o espaço. Acho que foi para o espaço que ele foi. Supostamente. Aliás, tadinhos desses monstros aqui, eles não tinham nada a ver com a treta e foram aniquilados. Isso acontece o tempo todo ao longo dessa saga. Porém, para surpresa de absolutamente 0 pessoas, o Phoenix Man ressuscita de novo. E dessa vez, ele tá só o caroço do abacate.
Caroço do abacate. O Phoenix Man tenta atacar o Isamu de novo, mas o robôzão do Isamu dá uma de Baby do Five Nights at Freddy's e engole o Phoenix Man por uma abertura que ele tem na barriga. Dessa maneira, o Isamu consegue colocar um dispositivo de fazer cócegas dentro da fantasia do Phoenix Man e assim enfraquecer ele, fazendo cócegas. Sim, gente, esse tempo todo o poder desse bicho tava na fantasia dele. E daí fica o questionamento. Quem que era o monstro? Era o cara ou era a fantasia dele? Não sei. Os dois. Daí acontece algo que até agora é uma das coisas mais diabólicas que eu já vi o Isamu fazer. Pelo menos pelo que eu me lembre. Basicamente, ele depena a fantasia do Phoenix Man até não sobrar mais nada e daí ele falece. Simples assim. Que nem eu falei, isso é algo diabólico, mas aparentemente era a única maneira de derrotar o Phoenix Man, destruindo a fantasia dele. Assim, e também aparece de novo os dois patetas lá que foram ressuscitados também, nos dois ninjas que lutaram contra o Flash. E a partir desse ponto da história, que nem eu falei, o enredo. Como é que fala? Enredo ou enredo? Enfim, transforma os dois em piada. Literalmente, eles se transformaram nos dois patetas, o Patati e o Patatá. Depois de derrotar o Phoenix Man, o Isamu entra em contato com os outros heróis da classe S para informar que ele encontrou o Agama e conseguiu resgatar ele, e que vai levar ele de volta para a superfície. Daí, o nosso querido Zombie Man responde o Isamu e parabeniza ele pelo bom trabalho. Por fim, o Isamu pergunta para o Agama se por acaso, mais alguma pessoa tinha sido capturada junto com ele. E nós sabemos que o Tareu também tinha sido capturado, né? Mas daí o Agama responde que ele era a única pessoa que tinha sido capturada. Nessa hora, a gente fica tipo, nossa, que raiva dessa criança, por que ele não contou a verdade? Mas sei lá, né? Ele é uma criança, né? Quer dizer, ele é uma criança duvidosa, mas é uma criança. Crianças também cometem erros, apesar desse erro ser imperdoável. E agora, a gente fica tipo, nossa, mas o episódio 9 foi tão bom quanto o episódio 8. Por que tinha tanta gente falando mal desse episódio? E eu respondo para vocês que o pessoal não gostou porque, na verdade, a JC Staff adaptou a versão antiga da luta do Phoenix Man. E daí vocês falam, o quê? Como assim? Foi adaptada a versão antiga da luta? Explica isso daí. É que assim, gente, digamos que foi a partir desse ponto do mangá, durante a saga da Associação dos Monstros, que o Murata começou a não ficar satisfeito com nada do que ele desenhava, e dele começou a redesenhar lutas, reescrever lutas, e isso aconteceu algumas vezes ao longo da saga inteira. E uma dessas lutas que foi reescrita foi a do Phoenix Man. E por algum motivo, a JC Staff decidiu adaptar a versão antiga dessa luta, que é completamente diferente da versão que foi publicada no mangá. Tipo, é tão diferente porque as duas têm desenvolvimentos diferentes e conclusões diferentes. E sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Eu vou falar o que significa. Significa que o anime se transformou em um universo alternativo do mangá, pelo menos de acordo com o que eu me lembro. Porque, enquanto na versão antiga, que é a versão adaptada para o anime, o Phoenix Man falece, ele faleceu nessa versão antiga. Mas na versão publicada no mangá, ele não falece, ele continua vivo. E inclusive ele aparece de novo depois que acaba a saga da Associação dos Monstros. Mas assim, só para vocês terem um contexto, eu vou contar tudo o que acontece na versão que foi publicada no mangá, da maneira mais resumida que eu conseguir. Mas eu vou fazer isso só para vocês terem o contexto da mudança que eles fizeram. Voltando desde o início, na parte em que o Isamu se equipa com o robozão, a armadura dele lá, com o mecha dele. Nessa parte, o Phoenix Man ativa tipo uma expansão de domínio e leva o Isamu para dentro de algo que o Phoenix Man chama de o mundo espiritual que existe dentro da fantasia dele. E dentro desse lugar, o Phoenix Man tem um mega diálogo com o Isamu sobre... Eu vou resumir o diálogo que ele teve com o Isamu. Seguinte, eu te entendo. Você trabalha em um lugar que ninguém te respeita e isso te estressa muito. O pessoal é tudo desonesto e todo mundo suspeita de todo mundo. O que você acha da gente se juntar e formar uma organização que é só nossa? Você precisa de alguém que você possa confiar, alguém que valoriza os teus talentos e eu posso fazer isso. A gente é superior a todo mundo. Assim, e a gente vai recrutar o Annoying Dog também, sabe? E não apenas isso, você tem tudo para
para se transformar em um monstro igual a mim. Eu uso uma fantasia, você usa uma fantasia, nós dois somos iguais. O Isamu se assusta um pouquinho com tudo que o Phoenix Man tava falando pra ele. E daí tenta atacar o Phoenix Man. Mas o Phoenix Man fica... Eu tô falando muito Phoenix Man, meu Deus do céu. Mas daí o Garibaldo fica Ele fica pupu, porque... Além dele não ter conseguido convencer o Isamu também conseguiu quebrar a expansão de domínio dele. Nessa parte acontece algo que não é muito diferente do que a gente viu no anime, com o Isamu perseguindo o Phoenix Man, e daí ele se transforma em um falcão e etc. E daí o Isamu dá um socão no Phoenix Man, e daí eles vão parar na cachoeira. A única diferença é que dessa vez o Isamu está pensativo sobre a conversa que o Phoenix Man teve com ele. Mas agora tudo começa a ficar diferente de novo, porque aparece quem? Aparece o Saitaminha. O Isamu abriu uma cratera na cachoeira e daí aconteceu uma bagunça e foi água pra tudo que é lado. E daí o Saitama começa a descer de toboágua e se encontra com o Isamu. E os dois tentam se comunicar, mas não conseguem porque tem muita água e tá fazendo muito barulho e eles estão muito longe um do outro. O som... Ah, o quê? A sua cabeça é careca? É muito alto. E você tá cansado de escutar isso? Então faça silêncio. Então é pra mim calar a boca? Não foi isso que eu falei! Como que eu deveria saber? Daí acontece o seguinte. O Phoenix Man se transforma em um pinguim, eu não tenho nada a dizer sobre isso. E assim os dois chegam na parte que aparece o povo subterrâneo, com a diferença que agora o Saitama tá junto. O Isamu tenta atacar, mas o Phoenix Man ativa de novo a expansão de domínio dele, e tem mais um diálogo com o Isamu. E dessa vez, nesse diálogo, o Phoenix Man mostra que o povo subterrâneo, na verdade, se auto-extinguiram. Eles lutaram uns com os outros até a extinção, e o Phoenix Man compara isso tanto com a Associação dos Heróis quanto com a Associação dos Monstros, dizendo que eventualmente todos vão acabar da mesma maneira, porque ninguém é unido e cada um é guiado pelos seus próprios interesses. Com isso, o Phoenix Man ele não conta, ele mostra, ele projeta imagens na mente do Isamu e mostra pra ele todos os podres da Associação dos Heróis e que aparentemente é algo repugnante de acordo com a reação que o Isamu tem com o que ele viu na cabeça dele. E o Phoenix Man alerta que se o Isamu não acredita nele, então ele tem que investigar por conta própria. Daí, o Phoenix Man tenta de novo convencer o Isamu a se transformar em um monstro e se aliar a ele, mas o diálogo deles é interrompido pelo Saitama, que invadiu a expansão de domínio do Phoenix Man. Daí o Saitama conta que escutou a conversa deles lá de fora e dá um puxão de orelha no Phoenix Man, tipo, tu não tem vergonha de falar sobre esse tipo de coisa com uma criança, seu canalha? Daí o Phoenix Man fica com medo do Saitama e desfaz a expansão de domínio dele. Depois disso, acontece a cena do Zombie Man entrando em contato com o Isamu. E na versão que foi publicada no mangá, esse diálogo é muito mais significativo para a construção dos personagens. O Zombie Man conta sobre os robôs que ele apenas conseguiu derrotar por causa de uma informação que o Isamu deu para ele. E daí ele se desculpa pelos outros heróis, que são adultos e ficam o tempo todo dependendo do Isamu, que é uma criança, para fazerem as missões e etc., porque aparentemente é o Isamu que organiza tudo. E daí o Zombie Man agradece o Isamu dizendo que eles não conseguiriam fazer essa missão sem ele. E o Zombie Man termina a conversa dizendo que se eles saírem vivos dessa, ele vai comprar um milkshake pro Isamu. O Zombie Man é muito fofinho, eu gosto dele. Eu acho que ele é fedido, mas eu acho... Com isso, o Phoenix Man fica frustrado que o plano dele de recrutar o Isamu não deu certo, então ele ressuscita o povo subterrâneo e tenta monstrificar o Isamu usando as células monstro do Orochi. Mas o Isamu resiste e ativa a autodestruição do robôzão armadura dele, do mecha dele. E durante a explosão, acontece a mesma coisa que acontece no anime, com o Isamu colocando um dispositivo de fazer cócegas dentro da fantasia do Phoenix Man. E como resultado, o Phoenix Man se transforma em um pintinho porque a fantasia dele enfraqueceu. E essa foi a alteração que fizeram nessa versão da história, que foi publicada no mangá. Ele se transformou em um pintinho e o nível de ameaça dele caiu para abaixo de lobo. Vocês têm noção do que é abaixo de lobo? Abaixo de lobo é... o cúmulo, meu Deus do céu. O Saitama parabeniza o Isamu porque ele conseguiu derrotar o monstro. Yay, viva! Assim. E também aparece os dois patetas lá, o Patati e o Patatá. Mas o Saitama dá um socão neles. E daí aparece um dos cachorros robôs do Isamu que sobreviveu contra o robôzão lá, o G5. G5?
Acho que é G5 o nome dele. E assim, todo mundo pega uma carona na canguta do cachorro robô pra voltar para a superfície. E nessa parte, o Isamu pergunta pro Wagama se tinha mais alguém aprisionado, foi capturado e tava junto com ele. Que novamente era o Tareu, né? Mas o Agama responde que não, pelo simples motivo de, pô, se eu contar sobre o Tareu, o Isamu vai ir procurar por ele, e daí eu não vou voltar pra superfície ainda. E assim termina o capítulo. Agora que eu finalmente terminei de contar tudo, vamos voltar para a parte da JC Staff ter adaptado a versão antiga dessa luta. No caso, do capítulo inteiro, em vez de adaptar a versão que foi publicada no mangá. Eu não faço a menor ideia do porquê eles decidiram fazer isso. Mas assim, eu não vejo isso como um motivo para criticar o episódio. Porque, de qualquer maneira, o episódio foi bom, mesmo sendo uma adaptação da versão antiga do capítulo. A única coisa que me dá uma coceira é que... Bom, agora o anime é praticamente um universo alternativo do mangá por causa do final da luta do Isamu contra o Phoenix Man. E eu imagino que isso aumenta o risco de surgir furos de roteiro no anime, o que realmente é um problema. Assim, só pra vocês saberem, só pra vocês terem noção, na segunda temporada aconteceu de ter um furo de roteiro justamente porque a JC Staff inventou de adicionar uma cena que nem sequer existe no mangá. E eles nem sequer pensaram certinho antes de adicionar essa cena no anime. Porque ela, cronologicamente, não faz o menor sentido. Aquilo foi um sonho. Aquilo nunca existiu. Essa cena não faz sentido. Essa cena não deveria existir. Ela não faz sentido. Ela não deveria existir. Ah, e essa não foi a única cena do anime que foi adaptada de uma versão antiga do mangá. E, desde quando lançou o primeiro episódio da terceira temporada, existem teorias de mais cenas que também vão ser adaptadas. E eu já conto aqui um spoiler que realmente essa cena foi adaptada, tá? Vocês vão ver no próximo vídeo, quando eu publicar ele. Ou se vocês já assistiram o episódio, mas eu vou explicar mesmo assim. Agora que eu terminei de falar sobre o episódio 9, vamos para a tristeza, que é o episódio 10. O episódio 10 começa, adivinhem só, sem opening. Isso deveria significar uma coisa boa, né? Mas não significa nada nesse episódio. O Zumbi-Man está andando por um corredor cheio de monstros que ele pessoalmente pediu para eles verem se no céu tem pão. E ainda não satisfeito, ele pede para mais alguns monstros também. Daí tem essa ceninha do Zumbi-Man passando por uns pilares para falecer esses monstros ali. E de todas as cenas que foram copiadas de cabo a rabo dos quadros do mangá, essa foi a primeira que desde o início senti que não ficou boa. Esse quadro, ele fica incrível na perspectiva do mangá, mas na perspectiva de um anime ficou meio meh. E enquanto eu falo isso, eu penso em todas as cenas que foram copiadas 100% do mangá e fico tipo... Ah, então foi isso que as pessoas sentiram quando criticaram essas cenas. Agora eu entendi, agora as coisas fazem sentido pra mim também. Mas assim, eu vou dizer uma coisa. Esse não é nem de longe o pior dos nossos problemas. E eu posso garantir que o início do episódio 9 até que está ok. Mas apenas o início, porque quando acaba as cenas do Zumbi-Man é só ladeira abaixo. O Zumbi-Man entra numa salinha escura, eita, e se encontra com um vampiro. Uau, rinha de zumbi contra vampiro, nice! Meu Deus, o que fizeram com o vampiro, viu? Eu disse que é uma rinha. Os monstros estão torcendo para os dois caírem na porrada. Mas isso porque os monstros odeiam um vampiro, porque ele é muito... Ai, eu sou superior, eu sou um monstro de verdade, eu sou um vampiro, eu tenho sangue puro. Viciado em hemoglobina. Aliás, essa cena no mangá é ligeiramente diferente porque eles cortaram uma parte. No mangá, os monstros pessoalmente levam o Zumbi-Man até o vampiro. Eu não sei se isso foi um plano pra desviver o Zumbi-Man ou pra desviver o vampiro. Acho que os dois. O Zumbi-Man e o vampiro lá, o Alucard, eu vou chamar ele de Alucard. Os dois tentam fazer um ataque surpresa no outro. Olha só as linhas de movimento de novo. Mas o vampiro consegue dar um mordidão no pescoço do Zumbi-Man pra sugar o sangue dele. O problema é que o sangue do Zumbi-Man, sei lá, deve ser meio podre. Isso deixa o vampiro enojado. Daí o vampiro fica em choque porque ele não conseguiu matar o Zumbi-Man com a mordidinha dele. Mas adivinha só, o Zumbi-Man, ele é o quê? Quer dizer... Na verdade, foi a Associação dos Heróis que deu esse nome pro Zumbi-Man. Eu nem sei se já foi citado o nome de verdade dele, mas foi a Associação dos Heróis que deu esse nome pra ele. E eu acho que, tecnicamente, o Zumbi-Man não é um zumbi, pelo menos propriamente dito. Ele não é um zumbi. Tipo, biologicamente, o zumbi tem biologia. Enfim, biologicamente,
Ele não é um zumbi propriamente dito, porque zumbis propriamente ditos. Enfim, o Zumbi-Man não morre tão fácil assim, porque o fator de cura dele é absurdo. É tipo o fator de cura do Deadpool, talvez pior. Pior no sentido de que é mais roubado. Acho que é mais roubado. Por que eu fiquei tanto tempo falando disso? Isso não importa pro episódio. Os dois começam a lutar de verdade. Aliás, acontece uma coisa nessa cena que até hoje eu não entendi o que aconteceu. O Zumbi-Man atira no vampiro, né? E a força dos tiros, a força da arma, do impacto, sei lá, não lembro o nome, da física, quebram os braços do Zumbi-Man. E tipo, meu Deus, essa arma é tão forte assim que ela é capaz de quebrar o braço dele. E é exatamente assim no mangá também. Então provavelmente foi a arma dele que fez isso. Mas daí o vampiro pega as balas da arma no ar e lança de volta pro Zumbi-Man. Aliás, essas cenas aqui do Zumbi-Man já mostram pra gente que ele é o personagem que mais está sendo censurado essa temporada inteira. Ah, e eu percebi uma coisa. Eles colocaram uma cena de luta que não tem no mangá. E aparentemente não é nem de capítulo deletado do mangá também. Não é nem de versão antiga de capítulo do mangá. Pelo menos eu não achei nas minhas fontes. No anime, os dois chegam bem pertinho do outro e começa uma luta corporal. Entre aspas, porque o Zumbi-Man tá fazendo uma luta corporal usando as armas dele, né? Enquanto no mangá já pula direto pra parte que o Zumbi-Man empunha os dois facão dele. Então, tipo, não entendi o porquê de terem enchido linguiça assim, colocando uma cena de luta que nem existe no mangá, uma luta corporal que ele tá usando armas. Inclusive, essa cena do Zumbi-Man com os facão dele ficou exageradamente longa. Não precisava, a gente já entendeu que ele é muito bom com facão. A lutinha dos dois ficou meio... ok. O vampiro tenta atacar o Zumbi-Man com os morceguinhos dele, mas novamente não tem efeito nenhum no Zumbi-Man. E tem esse frame aqui do Zumbi-Man que eu achei muito bom, mas infelizmente o anime não consegue pegar todo o vislumbre do mangá, porque o Murata adora desenhar quadros na vertical e o anime é na horizontal, então não dá pra enquadrar 100% o que o Murata desenhou no mangá. E assim, a luta deles, essa luta é cortada. O anime corta a cena do Zumbi-Man estraçalhando o vampiro. E acontece assim no mangá também. Não é mostrado os dois se estraçalhando, o que é triste, mas fazer o quê? Eu queria ver. Depois de lutar contra o Alucard, o Zumbi-Man fica só o bagaço. E os monstros pensam, e agora é a nossa hora de matar ele, de falecer ele. Mas o Zumbi-Man dá uma de... Não é eu que tô preso aqui com vocês, é vocês que estão presos aqui comigo. E daí todos esses, especificamente 30 monstros aí, também vão ver-se no céu tempão. O Zumbi-Man termina lá de pintar o chão de vermelho. Não, vermelho não, é verde. Que o sangue dos monstros é verde. Ou às vezes é roxo. Enfim, não é vermelho. Parecendo mais esfarelado que uma paçoca. E com isso acontece a maior censura desse episódio inteiro. Assim, gente, sabem aquela cena de censura do Sanji, que trocaram o cigarro dele por um pirulito? Pois então, era só isso que faltava para essa maravilha que está sendo a terceira temporada de One Punch Man. Que nem eu comentei no vídeo dos episódios 5 e 6, a JC Staff censurou todas as cenas que o Zumbi-Man aparecia fumando. Daí tipo, ok, né? Mas eu não vejo muito sentido em censurar um cigarro em um anime que existe adoece, se é que vocês me entendem. Eu me pergunto o que o One pensou ao ver que a história dele recebeu essa censura em específico. Eu me sentiria realizada, porque é praticamente um meme da comunidade dos animes. E lembra que no início desse episódio eu falei que tava assistindo Gintama? Eu falei que tava assistindo Gintama? Tá, agora vocês sabem, eu tava assistindo Gintama. E olha só essa cena que eu achei em um dos episódios. É praticamente uma ironia do destino. だから、これはタバコじゃなくてレロレロキャンディーだって言ってんだろ。レロレロキャンディーから煙は出ません。だから、すごくレロレロレロレロしてるから煙が出てるんだってば。Daí tem essa ceninha na perspectiva do Zumbi-Man, quando ele liga para o SAMU e agradece ele pelo esforço. E a cena do Zumbi-Man termina com ele indo atrás de mais alguns monstros para chutar o traseiro deles. E com isso, foram apenas 9 minutos de episódio. Tem uma ceninha do Pig God com esse dragão barbudo aí, e corta para os discípulos do Atomic Samurai se encontrando com aquele pessoal lá que eu não tô a fim de relembrar vocês quem é, mas é aqueles caras lá que estão sendo controlados pela Duess. Agora, porque raios o cenário tá centralizado, mas os personagens não estão centralizados, quem foi o responsável por fazer isso? Gente, a partir dessa cena, vai tudo de mal a pior. Não fede nem cheira. Essa ceninha de luta deles é tipo o que aconteceu no episódio 7. Mesma coisa.
personagens em fundo com linhas de movimento, o tempo todo, a todo momento, constantemente, sempre, sem parar. A Duesse tenta capturar os discípulos do Atomic Samurai usando o chicote dela, mas ela é interrompida pelo Amai Mask. E eu já vou avisando vocês que a cena a seguir também foi adaptada de uma versão antiga do mangá. O quê? Nossa, Cacau, isso é sério? Sim, é isso mesmo. E eu não sei o porquê que eles escolheram adaptar a versão antiga. Porque, assim como aconteceu na luta do Phoenix Man, essa mudança influencia no desenvolvimento do personagem do Amai Mask. Primeiro eu vou contar o que acontece no anime. O Amai Mask manda o pessoal embora e diz que ele vai lidar com a Duesse sozinho. E daí ele dá um fim em todas as pessoas que estavam hipnotizadas por ela. Daí a Duesse se rende e o Amai Mask dá um fim nela também. E simples assim. Enquanto na versão que foi publicada no mangá, eu tô com preguiça de tirar print das páginas de novo, então eu vou lá ler pra vocês o que acontece nesse capítulo. Tá, vamos ver o que acontece nesse capítulo. Eu vou ler pra vocês aqui, ó. Que nem eu contei, o Amai Mask, ele fala pros discípulos do Atomic Samurai que ele vai lutar sozinho contra a Duesse. Daí a Duesse fala umas nojeiras pro Amai Mask, deixa ele revoltado. Daí quando o Amai Mask ia enfrentar o pessoal lá que estava sendo hipnotizado pela Duesse, os discípulos do Atomic Samurai começaram a se questionar que métodos que o Amai Mask iria utilizar para lidar com as pessoas. Eles pensaram, nossa, mas o Amai Mask ele realmente é muito bruto quando ele luta contra os monstros. Eu tô achando que ele vai desviver o pessoal lá que tá sendo hipnotizado. Daí, quando o Amai Mask iria desviver o pessoal, os discípulos do Atomic Samurai aparecem e defendem o pessoal do ataque do Amai Mask. Sobrando apenas a Duesse pro Amai Mask enfrentar, e daí ele dá um murrão na cara dela e empurra a cara dela contra a parede. Ele não ficou muito feliz, ficou evidente na cara dele que ele não ficou muito feliz com o que o Yayan e o pessoal fez, impedindo ele de desviver o pessoal que estava sendo hipnotizado. Daí o Amai Mask dá um sermão neles, falando, vou reportar vocês aí eu vou reportar vocês pra Associação dos Heróis, porque vocês me desobedeceram. Eu sou um cargo muito mais alto que vocês, eu dei instruções pra vocês e vocês me desobedeceram. Eu vou dedurar vocês pra associação. Os outros discípulos do Atomic Samurai ficaram brabos com o sermão do Amai Mask, mas o Yayan impede eles de brigarem com o Amai Mask. E daí, pelos discípulos do Atomic Samurai terem evitado do Amai Mask desviver o pessoal que estava hipnotizado, o pessoal volta à consciência porque eles derrotaram a Duesse e eles conseguem voltar à consciência. E daí tem uma ceninha que a Duesse tenta atacar o Amai Mask de novo, mas daí tem a revelação de que, nossa, o Amai Mask na verdade é um monstro. E daí o pessoal que tava sendo hipnotizado fica junto com os discípulos do Atomic Samurai. E isso foi o capítulo, aparentemente, aqui. Acabou o capítulo aqui, depois tem o capítulo... Enfim, depois dessa cena, daí tem várias mudanças no capítulo, desde a versão anterior, né, que foi modificada, porque agora tem os personagens que estavam sendo hipnotizados e tem várias cenas diferentes que nunca vão ir pro anime. E eu tô achando que eles fizeram essas mudanças porque iria ficar muita coisa pra colocar no episódio e o anime só vai ter 12 episódios. E era muita coisa. Então eu tô achando que foi por causa disso que eles pegaram as versões antigas dos capítulos porque era mais curto. Eu acredito que foi isso. É a explicação mais plausível. Voltando pro anime, os discípulos do Atomic Samurai encontram Big God e lembra do dragão barbudo que eu falei? Então, ele tá passando por uma situação que é bem apertada e eu acho essa cena muito estranha e eu não quero mostrar ela não, beleza? Fiquem com a imaginação de vocês. Assim, e essa cena também não existe na versão publicada no mangá. Ela foi reescrita utilizando os personagens lá que não foram desvividos pelo Amai Mask. Depois disso, os discípulos do Atomic Samurai se encontram com um monstro do cabelão lá que eu comentei no vídeo dos episódios 3 e 4. E a luta deles é a combinação de tudo o que poderia dar errado e deu errado nessa temporada. Tem um monte de fundos com linha de movimento, também tem cenas de animação que não estão animadas, e todo o resto que o pessoal criticou ao longo dessa temporada inteira. E no fim, eles derrotam o monstro cortando todo o cabelo dele, porque esse era o ponto fraco do Bendito, era o cabelo dele, o monstro era o cabelo dele. A cena então corta para o Atomic Samurai lutando contra uns monstros aí, e daí mostra ele se encontrando com o robôzão lá, o G5, que o Isamu encontrou no episódio 8. E adivinha só,
também encheram linguiça nessa cena. No anime, eles primeiro ficam trocando espadadas um com o outro, e o robô fica dizendo, agora eu posso copiar todos os seus golpes e eu sou superior à raça humana. E daí acontece o golpe final do Tomeki Samurai, mas no mangá pula direto pro golpe final, né? Eles não têm esse diálogozinho. Depois disso aparece o Tareu e ele tá vivo e ele tá fugindo do Semente Preta, mas daí eles dão de cara com o Tomeki Samurai, já preparando a gente para o que vai acontecer no episódio 11, e já aconteceu, mas eu ainda não assisti o episódio 11. Na verdade, eu assisti o episódio 11, eu tô lendo o roteiro. E o episódio 10 não tem cenas pós-créditos, e em vez da ending, toca a opening no lugar da ending por algum motivo, é porque não teve opening, né? Enfim, e é isso, gente. O meu próximo vídeo vai ser os 2 últimos episódios da terceira temporada de One Punch Man. Vamos ver como é que vai ser essa bomba. Eu particularmente estou com medo. Na verdade, eu não tô com tanto medo porque eu já assisti. Eu falei que eu tô lendo roteiro.